Olá, meus amores, tudo bom? Gente, eu tô aqui mal acordei, mal dormi, mas eu tô firme e forte nos meus objetivos de fazer um vídeo explicando sobre várias coisas que eu quero deixar aqui no canal. Que eu procrastino muito, gente, mas agora eu tô tendo coragem. Enfim, como é que vocês estão? Gente, hoje é um bate-papo. Eu quero trazer aqui vários temas que eu acho muito importante, principalmente de desconstrução, né, com essa espiritualidade de hoje em dia. O ventilador tá ligado, mas eu acho que não. Acho que dá pra ouvir direito, depois eu vou ver. Que tá calor aqui. Mas enfim, voltando, via aérea, mas vamos começar. Tô com sono ainda, né? Hoje eu queria trazer um assunto que eu acho muito importante, que é o corpo. O corpo. Sabe por quê? Porque as espiritualidades de hoje, que eu digo que foram compradas, a maioria, que estão distorcidas, que estão, sei lá o que aconteceu com elas, é uma coisa muito estranha. Aquela espiritualidade muito gratuitosa, muito estranha, não gosto. Tá, gente, nada contra o termo gratiluz, eu falo isso meio que zoando, porque é como se fosse só a luz, ninguém quer fazer o trabalho das sombras, né? Ver o que tem aí de estranho, de opressor dentro das religiões, dentro da espiritualidade, ninguém se questiona, ninguém quer fazer esse papel de desconstruir, e tem que ter muito cuidado, já vou explicar melhor. Mas hoje eu quero falar sobre o corpo, né? Espiritualidade e desconexão com o corpo, eu acho que esse vai ser o tema, talvez, né? Por quê, gente? Porque hoje a espiritualidade de hoje em dia, seja dentro de uma religião ou esses movimentos espirituais, né, a maioria deles, não estou falando que não tem bons movimentos e sensatos e que se questionam, tem sim, mas são poucos, infelizmente, né? Mas a maioria desses movimentos espirituais de hoje, ele é muito contra o corpo, né? E isso é uma coisa muito antiga, que eu já vou falar aqui melhor, né? Então, assim, é muito interessante. É como se para você buscar um caminho espiritual, para você ser espiritualizado, vamos usar esse termo aqui, né? Você tivesse que se desvincular do seu corpo, ou, enfim, ver o corpo como um obstáculo, como um empecilho para evoluir, né? Para ser feliz, para ter uma vida melhor, né? Isso é o que muitas religiões pregam, né? Essa ideia do corpo como pecaminoso, como algo ruim, né? E, enfim. E é totalmente o contrário, tá, gente? O corpo, né, ele é a nossa casa, ele é o nosso abrigo, né? O corpo, ele é muito sábio, gente. Eu digo muito que nessa era, o que eu tento fazer também nos meus trabalhos holísticos, né? É reconectar a pessoa ao corpo dela, porque o nosso corpo, ele é a nossa casa, gente, ele é nosso abrigo, o nosso corpo, ele tem uma sabedoria muito grande, uma sabedoria ancestral. Às vezes a gente, né, quantas vezes a gente já se sentiu mal perto de uma pessoa que tinha mais intenções, ou uma situação que ia acontecer, quantas vezes a gente não passou mal, quantas vezes o nosso corpo não tentou alertar a gente pra gente ir pra casa, sabe? Quantas vezes o nosso corpo, ele não foi o nosso amigo, tentou comunicar algo pra gente e a gente simplesmente ignorou, né? O nosso corpo, ele é nosso amigo, é isso que ele é, né? O nosso corpo, ele guarda memórias, né? Ele guarda memórias ancestrais, ele guarda histórias, né? Tem uma razão para cada corpo que está aqui hoje ser diferente, né? Às vezes um quadril mais largo, um quadril menos largo, um tamanho, um peito menorzinho, um peito maiorzinho, né? Os seios. Cada corpo tem uma história por trás, né? Reflete bastante a história da nossa ancestralidade, da nossa família, da nossa mãe, né? Para cada formato ali tem uma história. O corpo, ele é muito singular, né? Cada corpo tem uma singularidade muito bonita. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que, né, quer pôr os nossos corpos num padrão estético muito grande, né? Uma pressão, mas se você não tiver aquilo ali, você não é bonita. A gente vive numa sociedade que ensina a gente a odiar os nossos corpos, infelizmente. E é tudo proposital também, porque o sistema que está ali por trás, né, eles sabem o quão poderoso é o nosso corpo, né, e ficam nessa coisa de ensinar a gente a se odiar,
como se o nosso corpo ele fosse só uma coisa para caber num padrão, ele fosse só uma aparência, ele fosse só isso. Não é, ele é muito mais do que isso. O nosso corpo tem descobertas, né? O nosso corpo ele é uma festa, realmente, né? Mas eu já falo melhor disso, né? Então, o nosso corpo é essa casa, é esse abrigo, né? Ele guarda às vezes emoções, ele guarda. Quem aí faz yoga, gosta de fazer exercícios, sabe? Ele guarda emoções, né? Às vezes boas, às vezes ruins. E os exercícios eles vêm, esse movimento eles ajudam a liberar a própria respiração, né? Quem também é adepto a esses movimentos, né? Então o nosso corpo ele é muito sábio, ele tem muita sabedoria, né? Dentro dele, ele reflete histórias e tudo. E é interessante que se fosse ensinado pra gente, né, essa questão da gente abraçar essa singularidade, essa, né, o nosso corpo como ele é, porque cada corpo é singular, tem uma história e tudo. Seria muito diferente, a gente não estaria nessa narrativa do ódio, né, e desse ódio patriarcal pra cima dos corpos também, principalmente das mulheres, não tô falando que os homens também, não, também sofrem muita coisa, mas a gente não estaria nessa narrativa do ódio, da comparação, né? A gente estaria celebrando a diversidade, a gente estaria celebrando cada corpo, a singularidade e a beleza de cada corpo, né? Seria muito, muito, muito diferente, né? Então vamos lá, eu não tenho algumas coisinhas aqui para eu ir falando, senão eu esqueço, né? Então, dentro da espiritualidade, a gente tem essa guerra de espírito versus corpo. Gente, acho que isso começou uma coisa muito antiga, né? Até muitas igrejas pregam isso, né? Mas como eu tava falando, nosso corpo ele não é um obstáculo para a gente evoluir. A gente evolui junto com o nosso corpo. Nós precisamos do nosso corpo, né? O nosso corpo é o nosso melhor amigo, né? É que a gente está muito desvinculado da nossa intuição para a gente ouvir, mas a gente está aprendendo a ouvir o nosso corpo novamente, né? Então, o que foi ensinado pra gente? Olha lá. Além de ter essa pressão estética horrível que a gente vê em propagandas e brincadeiras sem graça, né? Aquelas brincadeiras tóxicas que são disfarçadas de brincadeira, de diminuir o corpo do outro só porque ele não tá naquele padrão estético. É muito ensinado pra gente, né, que o nosso corpo ele é sujo, ele é algo pecaminoso, ele é algo. Isso também vem muito da mentalidade, né? Porque muitas igrejas pregam também que o nosso corpo ele não é digno de sentir prazer, né, gente? E é muito engraçado, quando eu falo prazer, muitas pessoas relacionam essa palavra ao prazer sexual. E não é só prazer sexual. Gente, prazer corporal, prazer sensorial, às vezes de você comer uma comida que você gosta muito, você tá ali presente, você tá saboreando aquela comida, sabe? Às vezes o prazer de você estar numa conversa boa, olhando no olho daquela pessoa, se permitindo ser vulnerável, olhando o olhar das pessoas, vendo a história, as dores por trás, sabe? Porque a gente tem essa capacidade, o olhar ele fala bastante coisa, né? Às vezes você quer abraçar uma árvore, por que não? Sentar numa grama, sentir aquela terra nos pés, sabe? Isso também é prazer. O prazer hoje em dia, propositalmente, ele foi resumido apenas à área, né, sexual. Mas depois eu quero falar um pouco sobre isso, né? Acho que em outro vídeo mais sobre a coisa sexual, né? Que também fizeram um tabu e uma coisa muito suja. Obviamente, propositalmente pra gente, né, ser diminuído, pra gente se odiar, tá, gente? Enfim, mas aí passam pra gente, né, que a gente tem que se distanciar do nosso corpo, pra gente alcançar a espiritualidade, né. Gente, tem um livro muito bom que eu recomendo muito pra vocês, porque se eu for falar, né, eu não sei se eu tenho ainda. Cadê esse livro? Eu vou ver se no final eu mostro pra vocês, mas o livro se chama Prostituta Sagrada. Gente, é muito bom, né? É uma psicanalista que ela analisa o feminino, a figura feminina ao longo dos tempos, né? Como foi deteriorizada pelo patriarcado e tudo, né? E é muito interessante porque isso, gente, é uma coisa, ó, a gente sofreu uma lavagem cerebral que não é de agora, é muito, muito antiga, tá? Essa questão de tipo da mulher, né? Vamos dizer que, por exemplo, uma santa ou uma mulher muito pura, uma mulher muito espirituosa, uma mulher muito
que se doa para os outros, a própria figura de Maria, né? Tira um pouco ela da figura humana e põe muito ali como Deus, ou como algo afastado, né, da humanidade, sabe? Como algo que ela só é pura, ela só é muito bondosa, né? Porque ela é aquela coisa muito pura, ela tá longe dos prazeres carnais, porque ela tá longe de tudo isso humano, sabe, gente? Infelizmente fizeram essa lavagem cerebral, né? Que, que quanto mais você se afastar da sua humanidade, daqui, dessa vida, da terra, da carne, você vai chegar até Deus, né? Até a Deus, até Deus. Gente, não, não. Quanto mais você vive a sua humanidade, quanto mais você é humano, vulnerável, quanto mais você aceita que você tem sombras, que você tem luz, né? Quanto mais você vive o seu prazer na carne, tá, gente? Prazer saudável, tá, gente? Né? Prazer, nós somos merecedores de prazer, né? Quanto mais você tem uma vida prazerosa, né, mais você vai alcançar esse divino que falam ali, né? Porque não tá fora, tá dentro. Esse divino, Deus, a deusa também é um estilo de vida. E você tá com aquela paz de espírito, você tá com aquele amor, aquilo que transcende. Mas para transcender, nós não precisamos deixar a carne ou ser um ser imaculado e essas coisas. Entendeu, gente? Então, assim, nesse livro, a Justiça Sagrada, fala bastante sobre essa separação da mulher humana e da mulher divina, né? A mulher humana, ela é suja, ela é pecaminosa, ela não pode sentir prazer. Ela é isso. E a mulher divina, não, ela é bonitinha, ela é luz, ela é paz, ela aceita tudo, né? E não é assim. Muita lavagem cerebral, muito machismo, né, nessas noções de tudo. Um patriarcado tóxico, gente. Eu recomendo muito esse livro. Eu vou ver se eu acho ele ali pra mostrar pra vocês. Muito interessante. Pra ver essa lavagem cerebral que fizeram do divino, né, mais na figura da mulher. Mas explica um pouco também ali sobre o patriarcado. Mas enfim, né? Nesse sistema que a gente vive, nessa matrix, que eu acho que falar assim também, né? Os nossos corpos, eles são muito manipulados, eles são muito, né, é isso, gente, querem ter o controle, né, dos nossos corpos, querem fazer a gente se odiar e põe um monte de abobrinha na nossa cabeça e crescem pessoas que têm vergonha dos próprios corpos, que não celebram a diversidade, que querem estar sempre encaixado num padrão. E crescem pessoas com distúrbios alimentares, crescem pessoas com distorção de imagem, com autoestima lá embaixo, é porque é tudo uma distração, né? Pessoas empoderadas, pessoas saudáveis consigo mesmo, pessoas que não vivem se comparando, são pessoas que dão trabalho para esse sistema, né? É tudo uma distração. Então, sempre isso em cima dos nossos corpos, principalmente do corpo feminino, né, gente? Mas sempre isso em cima dos nossos corpos, né? Por quê? Ninguém chuta cachorro morto, é uma frase que eu uso muito, né? Que ninguém chuta cachorro morto, tem algum poder aí, sabe, no nosso corpo. O nosso corpo é objeto mas esse transcender que não precisa deixar matéria. É o que eu tô tentando falar pra vocês, né? Vamos lá, vendo aqui algumas coisas que eu anotei, né? Então, maltratar o nosso corpo não vai levar a gente ao divino nenhum, gente, pelo amor de Cristo. Isso não tem sentido, né? Primeiro que nos maltratar, eu, eu, eu entendo que a gente, muitas vezes, até da história, né, da humanidade aqui no planeta, a gente carrega uma crença que às vezes a gente precisa sofrer para ser digno de alguma coisa, às vezes a gente precisa sofrer e pôr toda a nossa existência em sofrimento, mas não, gente, isso já tá bem ultrapassado, tá? Não precisamos. Obstáculos a gente sempre vai ter, mas aquele sofrimento enraizado para dizer, sou digno de amor agora, não precisamos. Eu trabalho muito com essas crenças, né, nos meus trabalhos ancestrais que eu faço com meus clientes. São crenças que a gente carrega dos nossos antepassados e que tá tudo bem. E hoje também temos essa crença de um modo sutil. Gente, hoje a manipulação dessa nova era é muito sutil. A gente não percebe. Eles são muito inteligentes, mas também são muito burros. Porque não dá pra conter a verdade.
tá? A gente tá acordando. Mas é tudo muito sutil, às vezes é em filmes, sabe? É muito interessante. Eu tava vendo uma blogueira que ela fala, né? Ah, mas onde é que eu aprendi a odiar os nossos corpos, gente? Vejam os filmes infantis, veja o que a gente sempre absorveu, sabe? Eu não tinha parado muito bem pra pensar nisso, mas muitos filmes infantis, as vilãs, elas são retratadas com um corpo específico, às vezes um pouco mais gordinhas, às vezes mais barrigudas, e as mocinhas não, são aqueles corpos esbeltos, aqueles corpos magrinhos, sem barrigas. É um padrão que vão botando na nossa cabeça. É, muita coisa por trás, gente. Obviamente, eu não tenho nada contra esses corpos, como eu falei pra vocês. Todos os corpos são dignos de amor, de celebração, tá? Pra mim, esse negócio feio, eu transcendi isso, porque eu vi que foi uma coisa que botaram na minha cabeça, né? Eu só tô falando, assim, em arquétipos, né? Que vão ensinando a gente o que é feio e o que é certo por arquétipos. A boazinha, a vilã, sabe? Não levem pro outro lado. Então, o nosso corpo ele é bombardeado de ódio diariamente, de culpa, de medo, né, gente? De padrões inalcançáveis, como eu falei para ele, para desviar a nossa atenção, né, de tudo isso, né? Agora esqueci o que eu ia falar. E assim, o Tantra, quem quiser estudar mais um pouco sobre o Tantra, ele fala sobre isso, né? A gente essa transcendência, essa busca pelo divino, que vocês quiserem chamar pelo amor, é através do nosso corpo, né? Não é contra o nosso corpo não está contra nós precisamos dele, né? Muito legal, gente. Eu vim esses dias eu fiz o I Love My Pussy, que é, né, meio que é muito legal, uma vivência tântrica muito boa, né, com a Carol Teixeira, gente, ela é muito boa. Ela é a mestre do Tantra, né, porque hoje em dia muito do Tantra também foi muito distorcido, né, e foi uma vivência maravilhosa, super recomendo vocês fazerem as coisas com ela, dar uma olhada lá na página dela, tudo que ela aborda, eu tô até aqui com a canetinha dela, da nossa vivência, né. E é isso, a gente precisa muito desconstruir esse ódio que vem do nosso corpo. A gente precisa pensar, peraí, se vem eu ou vem do outro. Não seria tão simples a gente celebrando cada existência de um corpo, cada singularidade. Ele tem uma história por trás, né? Se a gente olhasse corpos como histórias, seria muito, muito, muito diferente. Não teria todo esse ódio, né? É isso. E também acredito que na própria alimentação, a maioria das coisas que a gente ingere tem muito veneno. Gente, é muito veneno, muitas coisas que fazem mal para o nosso corpo em termos de alimentação, entendeu? E quanto mais a gente vai se tornando amigos do nosso corpo, mais a gente vai se sentindo de verdade o que a comida faz com o nosso corpo, qual tipo de comida, sabe? Se faz bem, se faz mal. Quanto mais a gente está alinhado com o nosso corpo, mais a nossa intuição aumenta, não é o contrário, tá bem? Então a gente realmente sente o alimento. O Tantra, que é mais uma filosofia, né? Fala muito isso, né? Da questão da presença, né? Hoje em dia a gente não sente os nossos corpos, foi tudo muito arquitetado para isso, né? A gente não sente muito a nossa respiração, a gente está vivendo um futuro ou no passado, a gente come com a tela do celular, a gente não sente mais a comida, a gente não sente mais um banho quentinho, a gente não tem mais aquela conversa que a gente olha no olho da pessoa e a gente vai sentindo a pessoa, porque o sentir, ele não é só energeticamente. Quando a gente se abre para isso e a gente está na presença, no aqui e no agora, sendo vulnerável, a gente sente tudo com o nosso corpo. É uma experiência que não é de outro mundo, na verdade sempre foi normal, natural do ser humano, mas a gente perdeu esse contato, né, com a natureza. Então essa questão de encontrar o divino, humilhando o corpo, né, maltratando o corpo, é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça.
E muitos movimentos espirituais são adeptos a isso, tá, gente? Ficar tantos dias sem comer, passando mal e tal, sabe? Eu gosto muito do jejum, sou muito adepta ao jejum, mas foi uma coisa natural minha, do meu corpo. Me sinto super bem. E é quando eu sinto que eu preciso, tá? Quando é natural é outra coisa, mas tem muitas pessoas que estão forçando as coisas e passando mal por aí, tá? Não é isso, gente. O que botaram na nossa cabeça sobre purificação? Não, o que é essa purificação? Não é assim que a gente lida com a sombra, que a gente transmuta sombras. Perfeito ninguém é. A gente sempre vai ter um obstáculo, sempre vai ter alguma coisa, sabe? Mas o trabalho de sombras, ele é feito através da gente abraçar as sombras, acolher, perdoar, e é isso, não é tipo, ai, vou purificar, vou tomar uma coisa ali, adeus sombrinhas, não. Tá, gente, é um mergulho, e é muito triste ver o tanto que os corpos sofrem hoje em dia, tá, gente? Então, assim, o prazer e o conforto, eles são amor, eles são esse divino, sabe? Às vezes eu não gosto de usar a palavra divino porque passaram pra gente que é uma coisa fora da terra, tá, gente? Eu acho que tudo é muito manipulado, até a oração, gente, vejam só. Pai nosso que estás no céu. Tudo tá muito no céu, tudo divino, tudo bonito tá no céu, não tem nada na terra. Não tem nada na terra que é bonito, né? Tem nada na terra que é digno de amor, de merecimento. A gente tem que rever essas crenças, tá, gente? Porque a gente tá se excluindo. Nós, como seres humanos, nós, como seres terrenos, estamos em busca de algo inalcançável, que é muito do céu, que é muito puro. A gente acaba se vendo como algo indigno de amor, indigno de acolhimento, ou só digno de amor, que a gente tem aquela perfeição. E não é assim, tá, gente? Então, eu não gosto mais dessa oração, mas super respeito quem gosta. Mas comecei a ver o tanto de manipulação que tem por trás. Pai nosso que estás no céu. Então, quer dizer que tudo divino, tudo que é muito bonitinho, todos os mais, quer dizer que tá tudo no céu, não tem nada na terra. Deixa eu ver se tem mais parte dessa oração. Tem a parte assim na terra como no céu, mas eu acho que já é um jogo para amenizar mais, né? Essa primeira parte. Eu não lembro dessa oração. Mas de caso, se você não viu nas orações, os livros tudo não. Enfim, eu questiono muito essas orações. Ó, esse universo de questionar é um caminho sem volta. A gente vê muita culpa, muita coisa assim, né? E principalmente que as religiões e muitas coisas espirituais de hoje em dia é a culpa ao prazer, né? O nosso corpo, ele é digno de sentir prazer. Mas isso vai ser, eu vou falar um pouco mais sobre prazer sexual em outro vídeo, tá, gente? Não como uma coisa suja, não como uma coisa pecaminosa, não. Mas foi tudo muito arquitetado, sabe, gente? Porque a parte sexual, ela é uma energia linda que a gente tem dentro de nós. Apareceram ali. Ela é uma energia, assim, criativa, né? Dentro. Apareceu ali. Não, gente, foi a mulher brasileira perguntar pra mim, mas enfim. Ela é uma energia criativa dentro de nós, a nossa sexualidade, a gente acessa o nosso amor próprio, nossa energia vital, até a nossa ancestralidade, é a nossa base para tudo, né? Então, eles resumiram muito a parte sexual como isso, como o sexo, eles fizeram a gente ver algo como uma coisa suja, mas não é. É muito mais, gente. Quando a gente está criando algo, um projeto, cantando, dançando, escrevendo poemas, a gente está acessando a nossa energia sexual. É a criatividade, sabe? É o que põe a gente para dançar com o universo, para fluir, né? E, enfim, a gente tem que questionar muitas coisas, né? E toda essa visão do nosso corpo como algo pecaminoso, nosso prazer de viver como algo pecaminoso, até a parte sexual, tudo foi muito pensado pra gente se odiar, né, gente? Pra quê? Porque uma pessoa que se odeia, uma pessoa que se vê inferior e não merecedora de amor, ela vai sempre procurar a validação em algo externo. Seja num pastor, seja em algum líder religioso. Eu acredito que líderes religiosos e espirituais, eles estão fazendo papéis deles quando eles fazem a gente pensar,
não aquela fé cega, sem questionar. Não, quando eles fazem a gente pensar, se questionar, o autoempoderamento e não depender, né, desse controle externo, porque um corpo que não se ama, ele é muito fácil de controlar, é uma mente fácil de controlar, é um auto-ódio muito doido, gente, sério. Principalmente nós, mulheres, né? Corpos femininos que fomos ensinados a estar sempre nessa questão da competição, essa questão de ter nojo, né, do próprio corpo e sempre esconder as coisas. Ah, fechar as pernas, puxar a saia, como um homem passa. Já tá na nossa mente que o nosso corpo ele é culpado, né? Ele tem culpa por ele ser um corpo existindo. Ele tem culpa por ter ali uma pessoa maliciosa e tal. É uma lavagem cerebral muito sutil, gente. A gente tem que fazer essas quebras. De verdade. Aqui eu tô resumindo tudo, é muita coisa pra falar. Vou fazer outros vídeos ainda, sabe? Mas o nosso corpo não nos afasta de Deus, da deusa ou de qualquer energia de amor que vocês chamarem, né? Porque cada um usa um nome, não importa. Acredito que o que importa mesmo é essa força de amor, né? E aqui, gente, não tô falando mal de fé de ninguém, não tô falando de deuses e coisas, estou falando mal de um sistema que está inserido na religião, na espiritualidade, que quer ter controle dos nossos corpos e lucra com o nosso ódio. Lucra com o nosso ódio, nosso corpo, né? Vamos ver se eu esqueci alguma outra coisa aqui. Interessante. Então, assim, não nos ensinam nas nossas escolas a ouvir o nosso corpo. Deveria ser uma coisa que tinha muito nas escolas do Antigo Egito. Eu acho que acredito que tenha que voltar, né? Hoje em dia tudo é muito feito pra gente se separar do nosso corpo, gente. Por isso que às vezes a gente sente uma mente desconectada de tudo, uma mente flutuando. Isso é muito perigoso, gente. O nosso corpo ele tem a nossa estrutura, sabe? Ele ensina a gente a lidar com aquelas emoções que são muito fortes. Às vezes turbulências, a gente fala, não vou aguentar. Vamos aguentar, porque a gente tem uma estrutura linda, que é o nosso corpo, que é inteligente, tem sua sabedoria, e está ensinando a gente, né? A passar por tudo isso, né, gente? Então não tem essa de eu ser um ser espiritual e não precisar de um corpo. Isso é balela, né? Vamos ver se eu não tenho mais alguma coisa, mas eu acho que é isso. Eu queria falar um pouquinho. Então a gente tem que ter muito cuidado pra gente não cair nessa armadilha espiritual, que o nosso corpo tá contra a gente, que o nosso prazer está contra a gente, né? A gente não tem nada de sujo nisso, né? Não quero dar aquele discurso de positividade tóxica, a gente tem que amar o nosso corpo, até porque o amor ele não é forçado, mas eu acredito que o respeito é muito interessante, porque o nosso corpo, ele é a nossa casa, a nossa abrigo, a nosso amparo, né? Ele tá ali ajudando a gente em tudo, né? Principalmente em crises, né? Então a gente tem que se questionar bastante de onde que vem esse ódio no nosso corpo e principalmente como isso reflete na espiritualidade e é usado como forma de controle para desconectar a gente mais da gente mesmo, tá, gente? Porque quanto mais a gente está conectado ao nosso corpo, mais seguro a gente vai estar, mais dono de si, mais empoderado a gente vai estar. Deixa eu ver se eu acho aqui o livro para mostrar para vocês. Gente, peguei aqui, ó. Esse livro ele é muito bom. Vai fazer a gente assim, ó, what the fuck? O que tá acontecendo? É sério, é esse aqui, ó. A Prostituta Sagrada, de Nancy Pauls Corbett, não sei pronunciar isso. Ó, a face eterna do feminino. Gente, é muito bom, sério. É muito, muito, muito bom. A gente vê como dentro da própria espiritualidade, esses movimentos religiosos,
como que corpos, principalmente femininos, que é o principal aqui, tá, gente? Eles são sempre inferiorizados e controlados, e a gente fica tendo uma imagem muito distorcida sobre o divino, sobre o amor, sobre Deus, sobre a deusa, como se nós não fôssemos merecedores, porque foi uma coisa muito distante da gente. E não é verdade, gente, nós somos merecedores, tá? Acho que eu vou ler a sinopse pra vocês aqui. Ele tá bem amassado. Enfim, olha só. A antiga ligação entre espiritualidade e paixão perdeu-se nas profundezas do inconsciente, deixando sabor de insatisfação e monotonia nas relações. Falta alguma coisa, mas o que? Quando a deusa do amor era honrada, a prostituta sagrada era virgem no sentido original do termo. Gente, eu acho que eu já falei isso. Virgem, o termo original, e não tem nada a ver com você nunca fez sexo, nunca teve relações, não. O termo virgem, antigamente, significa uma em si mesma. Você é completa, sabe? É muito diferente do que passaram hoje pra gente, tá, gente? Sério. Vocês podem dar uma pesquisada depois. Então, uma pessoa íntegra que servia de mediadora para que o amor da deusa chegasse até a humanidade. É muito bom esse livro. Nessa união de opostos, masculino e feminino, espírito e matéria, a dimensão humana era transcendida e entrava em contato com o divino. Naquele tempo, a sexualidade e a religião formavam um todo inseparável. Gente, sim. Sim. A sexualidade, o prazer sexual, tudo isso era tudo muito um só. Dentro da espiritualidade, a celebração, para você sentir o divino, a Deus, tava tudo ali, gente. Hoje em dia as pessoas ficam, nossa, mas como assim? Por quê? Porque a gente tem essa noção de ser algo sujo, de ser algo pecaminoso, de ser algo que a gente não merece prazer, de que algum ser tá observando a gente, tá julgando a gente como inferior. São a lavagem cerebral que fizeram pra gente hoje em dia, infelizmente. Neste livro, solidamente fundamentado na psicologia de Jung, mostra como nossa vitalidade e alegria de viver dependem de restaurarmos ou não a alma da prostituta sagrada. Gente, não tem um preconceito com esse termo, por favor. Aqui nesse livro, quem for ler, vocês vão entender o que é. Não tem nada a ver com todo esse termo preconceituoso que vocês carregam, tá? A fim de nos proporcionar uma nova compreensão da vida. Então é isso, gente, sabe? É isso. É muita coisa pra falar. Esse aqui é um videozinho mais resumido que eu queria passar pra vocês, mas que sirva de porta para vocês se questionarem, para vocês se tornarem mais amigos do corpo de vocês e verem como a espiritualidade e a religião estão cheias de preconceitos propositais, tá? De discursos de ódios muito sutis, tá? Contra o nosso corpo, contra o nosso prazer, contra a nossa sexualidade, tá? Pra gente. A vida é muito curta, gente, mas pra gente realmente cair no ódio, o medo, a culpa, faz esse sistema lucrar em todos os sentidos, gente, tá? Até no sentido, assim, o medo abaixa a nossa imunidade, né? Então, no fim, quem vai lucrando, a indústria farmacêutica, tudo. É sério, tá tudo por trás, sabe? Então, gente, eu super recomendo esse livro. Um abraço para os nossos corpos, da gente ver onde tem tanta crença contra os nossos corpos, né? Nós não somos sujos por sermos seres terrenos, desses padrões inalcançáveis. Não. Simplesmente não. Talvez eu discorra um pouco mais sobre isso em outro vídeo. Mas enfim, por hoje é só o que eu queria falar, tá, gente? Essa questão do corpo e espírito, eles andam juntos, eles são amigos, tá bem? Não tem nada de sujo, não tem nada de pecaminoso. Nós somos seres que merecemos amor, nossos corpos merecem amor. E não tem nada de errado no nosso corpo por ele ser como a gente é, ou por ele não ter aquele determinado tipo de padrão que passaram pra gente que é o bonito. O que é o bonito, o que é o feio? Será que o nosso bonito vem dessa lavagem cerebral? Sim. Entendeu, gente? E é sobre isso. Sobre a gente ver as raízes de tudo.
é doloroso, mas é libertador. E é um caminho sem volta. E quem puder, esse livro é maravilhoso. Enfim, gente, era isso hoje que eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto, um pouquinho sobre esse tema, né? E grata mais uma vez por vocês estarem me ouvindo. Beijo.